Saudações mortais, vós quem fala convosco agora é o grande Buda. Sejam bem-vindos a mais um Ragnarok espetacular. Onde aqui, né, a humanidade luta contra os deuses, né, em pró à sabedoria e inimigos do conteúdo, inimigos do like. Sejam bem-vindos. Bom, como eu disse, né, fiz aí um videozinho Marotex, tá? Há uns 2 dias atrás, falando a respeito, né, do novo e próximo S+, que estaria chegando aí no nosso jogo, tá? No nosso queridíssimo Megamunion. Onde aqui, mano, você faz os seus times cabulosos no mundo dos Pokémon. Chegou até então a nossa retroescavadeira, né? A Pá 2000 Super Steelix, né? Até então aí, do Brock, cara. Um Mega Steelix dele aí, mano. Na atividade, tá, rapaziada? Então, aquele videozinho Marotex, né? Onde vamos estar falando aí a respeito, beleza? Das suas habilidades, né? Até então em questão. Eu já fiz um vídeo, né? Já adiantei aí um vídeo, umas possíveis possibilidades de times para ele, para quem quiser usar ele. Lembrando que ele não é aquele Pokémon meta, tá? Não é aquele Pokémon que, nossa, que Pokémon roubado e tal. Não, porque ele não se encaixa no meta atual, que eu já falei que seria Dragão Elétrico, mas ele é um Pokémon de composição, tá? Que ele vai compor, né, um time que já tem, um time já existente, que seria o Terra, né? E muitos aí ficaram, né, naquela expectativa. Será que ele funciona no metal? Queria usar ele no metal e tal, né? Então vamos aproveitar aí, mano, e falar a respeito, né? Dar uma leve bisoiada nas suas habilidades, beleza? Então espero que você deixe o like, compartilhe aí o vídeo, se for possível, subscreve no canal, caso, né, não tenha ainda aí cedo inscrito. E ativa o sininho para não perder novidades, né? Estamos sempre trazendo aí, né, vídeos emocionantes. E jogozinhos novos, né? Lançamentos até então estamos trazendo uma vez ou outra, né? Caso você se interesse. Bom, logo eu deixo em mão, né, que nesse mês vai ter alguns lançamentos interessantes aí. Um deles vai ser o Cavaleiro do Zodíaco, tá? Saint Seiya X, né? Talvez alguns já devem ter visto, ou talvez alguns já devem ter jogado a sua versão Cia, ou talvez joguem, ou talvez não. Eu vou estar trazendo aqui pro canal, tá? Porque aí provavelmente vamos ter uma parceria lá, com eles lá, tudo mais, né? Então vamos fazer uma jornada, né, com a rapaziada aí. Já tem um grupo de WhatsApp, né? Literalmente, já tem grupo de guild, entendeu? Já tem Discord aí também, né? Caso vocês se interessem, é só dar um alô aí, né? Que nós podemos estar aí encaixando, beleza? Show de bola, tranquilidade, harmonia e paz. Bom, vamos ver aqui, deixa eu ver o laço dele, para ver se é um laço simples. Até então sim. Primeiramente ele pede aqui, né, para dar ataque especial e ataque físico, né? E é irrelevante, tá? Porque ele é tanque, né? Mas sempre é bom, né? Ele vai ali precisar do Shin Mega Lucario e juntamente com o Mega Metagross de Esteban. Aí logo aqui, 3 Pokémons S, Mega Agron. Acredito que o Agron normal também deve se encaixar aqui, tá? Mas se você tiver a Mega dele já, evidentemente o jogo já vai entender ali. O Imperial, né? É o Imperial, é? Não, é o Empoleon, né? Empoleon. Esse outro aqui que é o que veio, né? É o Pokémon S que vai vir, na verdade veio, né? Nos baús da Bid War, tá? Então você tem que fazer a quantidade lá de pontos, pegar o baú e aí liberar ele. Logo após aqui o combo, né, de Groudon, aquele até do time que eu falei, né, a respeito dele, que é o Zigged, Primal Groudon e o Garchomp, tá? Literalmente. E tem um outro ali, né, os outros 4, que é os Pokémon do Brock, né? Que é a Beasley, o Mega Salop, como é que eu... Acho que... não sei se é Salop, eu não lembro como é que é a pronúncia desse Pokémon, cara, que é água. Ele é água e terra, né? Literalmente faz lama. E esse é o Pokémon que eu ainda não peguei, né? Que é o Sudowoo, né? Faltava bem pouquinho fragmento, cara, pra pegar ele. E acabei não pegando ainda, né? Da vez que veio. Espero que ele volte novamente, daí nós vamos estar pegando ele. Deixa eu ver aqui, detalhes. Valor base dele é 610, então é relativamente bom. Poderia ser melhor, poderia, mas, né? Nessa base aí, ele é relativamente razoável. Né? Deixa eu ver, comparado a outros aqui, ele é melhor, um pouco melhor que o Pikachu. Ele já é muito mais abaixo que o Venossauro. Bem mais abaixo que a base do Subtile. Que do Mega Blaziken. Então o Lucario, mano, que isso, hein? Mas acredito que em termos de defesa, a defesa dele é melhor. Porém, ele é uma tartaruga, tá? Ele é um Pokémon muito lento porque naturalmente ele é muito grande, tá? Ele é tanque, então não precisa ser rápido, né? Então ele só tem que fazer a função dele. A defesa dele já por outro lado, cara, é bem alta, tá? A defesa física dele é bem legal.
Então vamos dar aqui, né, uma bisoiada de leves nas suas habilidades para entender um pouco a respeito dele. E daí eu vou falar, né, sobre o lance do time metal, porque, né, usar metal se compensa ou não. Porque, se eu me engano, eu vi as habilidades dele assim de relance e eu vi que ele não ajuda muito o metal, tá? Mas vamos lá. Ataca um alvo inimigo, único, né? Ou seja, dano único ali, causando ali 100% do ataque físico. Então ele é um personagem de dano físico. Ganha aumento de defesa nível 2, né? No caso, defesa física, tá? Não é como outros Pokémon que tem, tipo, defesa dupla, tanto mágica como física, né? Aumenta ali 20%, né, a defesa dele. É um buffzinho até que bom, mano. 20% é uma quantidade bem generosa. Segunda habilidade. Ressonância terrestre. Aqui já é uma habilidade terrestre, né? Habilidade terra dele. Então aqui ataca um alvo inimigo também, causando ali 160% de ataque físico de damage, né? Ativa metal de memória, def física por 2 turnos. A forma ressonância terrestre com os Pokémon do tipo aço e terra, ou seja, ambos, né? Da linha da frente da sua equipe. Ele ativa, né, essa ressonância. O que seria essa ressonância? Todos os alvos na ressonância ganham escudos. Valor do escudo igual à soma de 100% da sua defesa física dos aliados do tipo planta em ressonância. Aqui eu acho que tem um erro de tradução, tá? Da defesa dos aliados do tipo provavelmente terra, ou se não, no caso eu acho que é terra ou metal, né? Que é o que ele indica ali. É interessante, né, mano? Interessante ali. Porque no caso é um buff, né? Da linha da frente da minha equipe. Ou seja, os Pokémon que tiver ali na frente vai receber, né? Esse escudo aí, né? De 100% da defesa física. E aqui fala memória metálica, né? Ou memória de metal. Buff de nível 3, tá? Registra e obtém um efeito de aumento de defesa física adquirido pelo usuário durante a batalha, mas expirada. Mas expirado. Não ficou muito com sentido isso aqui, né? Ele meio que armazena os buffs que ele ganhar, né? Então talvez ele acumule defesa, né? No caso, eu acho que seria isso, tá? Então, né? Aquele famoso, vai ficar tanque. Vamos aqui ao ataque ultimate, né? Estrangulamento terrestre. Habilidade do tipo metal, né? Steel. Ataca um alvo inimigo único, ou seja, ele literalmente só bate em um, rapaziada. Então não esperem que ele seja um tanque para causar dano, porque ele não vai ser esse caso. Ataca ali causando 400% do ataque físico dele, uma quantidade legal. Eu não acho muito interessante esse negócio de ataque físico. Para mim, um tanque, na minha visão, ele deveria causar dano de acordo com a sua defesa. Já que ele é muito baseado em defesa física, por que não 400% da defesa dele? E se for um dano legal, seria tipo 400% da sua defesa de dano verdadeiro no inimigo. Aí sim, o tanque ia causar um dano interessante, né? A um certo ponto, beleza? Mas não entendo muito essa lógica desses caras fazer, né? Um tanque pra causar dano físico não faz nem sentido. Mas tranquilo, né? Vamos lá. Este dano aumenta em 50% contra alvos mais leves do que ele. Então, basicamente, esse Pokémon que é maneirinho, cara. Naturalmente, eu acho que o Steelix, se ele não for, ele é um dos tanques, ou Pokémon, no caso, mais pesado no jogo. Então, essa ultimate dele vai causar 50% a mais de dano naquele alvo, tá? Interessante, né? Eu acho que talvez só o Primal Groudon que possa ser mais pesado do que ele, mano. Depois teria que dar uma olhada, né? Pra tirar a dúvida, mas eu acho que talvez só o PG mesmo, né? Vamos ver aqui o que ele faz mais. Ativa unha raspada, né? Interessante. O bicho tem unha. 2 vezes antes de usar. Aumenta a defesa física em 80%. Isso aumenta de acordo com o nível. Por 2 turnos. Ganha resistência de liga por 2 turnos. Escava em toca surpresa em 2 posições aleatórias por 2 turnos. Então ele faz tipo 2 buracos ali até então. Então vamos dar uma olhada aqui o que seria, né? Deixa eu ver. Espinho de sucata? Oxê, que doideira, né? Tá tendo alguns equivalentes aqui, erro de traduções, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver. 11 estrelas, vamos ver o que ele faz a mais. Após causar um acerto crítico, não faz sentido, porque ele é tanque, não tem como ele dar crítico. Aplica estrangulamento no alvo principal por 1 turno. Mas é acerto crítico mesmo, cara. Como é que um tanque vai dar crítico, pelo amor de Jeová? Mano, não tem como, cara. Fazer uma build crítico nele pra ver. Jesus. Tá. Faz o aliado anterior do tipo terra enterrar na areia por 1 turno. Prioriza o atacante mais forte. Eu entendi, cara.
Agora eu sei porque ele dá uma de tatu. Beleza, ele vai ultar, vai ativar nessa passiva de enterrar. É a mesma passiva do Garchomp, tá? O Garchomp, quando ulta, se você reparar, ele entra embaixo da terra, não é isso? Ele fica lá, tipo, nadando. Então ele, aqui no caso, vai fazer isso acontecer com outro Pokémon, né? Seu, evidentemente, terra, tá? Pelo que eu tô vendo aqui do tipo terra. Nem é aço, ó, é do tipo terra. Então você já sabe que, ó, aqui metal na ultimate dele, mano, fica quase descartado, tá? A ajuda dele. Vai botar embaixo do chão. É interessante? Pode ser que sim. Por quê? Porque, vamos supor, é o mais forte, então provavelmente seja o DPS, tá? Possa ser que não, pode ser que seja outro Pokémon. Mas é uma proteção, você vai ali proteger potencialmente um Pokémon terra seu, né? De algum possível dano do time inimigo. Isso não é ruim, isso é interessante, né? Mas tem que ver na prática. Tá, então vamos dar uma olhada aqui nessas habilidades dele em si, né? Pra ver o que tem de interessante mesmo. Espinho de sucata, não sei como seria isso. Deve ser unha raspada, talvez seja um erro de tradução, né? Destrói um efeito de armadilha do inimigo, tá? Ele quebra armadilhas. Interessante aí. Deixa eu ver aqui. Covil de emboscada. Eu acho que é o que ele se enterra, né? Que é a toca surpresa que ele faz, né? Deve ser isso aí. Efeito avançado de campo completo do tipo terra. Interessante. Pokémon do tipo terra sob seu controle podem atravessar a toca para atacar qualquer alvo conectado. Alvos acima da toca têm a velocidade reduzida em 9% e ganham cegueira de areia, nível 3. Ah, interessante, cara. Ele cria 2 buracos, como se fossem 2 túneis, né? No seu campo, até o campo inimigo, aleatoriamente. E se caso o Pokémon seja terra, né, nessa toca em específico, ele vai entrar na toca e atacar o inimigo, tá, que esteja no outro lado. Olha só, cara, que habilidadezinha, né? Interessante, cara. Diferente, né? Vamos ver aqui. Sepultamento de areia. Comportamento especial. O jogador não pode ser selecionado e sofrerá apenas dano do tipo terremoto durante o período. Quando a posição inicial da areia enterrada estiver ocupada, a unidade de areia enterrada ficará presa no subterrâneo por um turno e depois surgirá em uma posição vazia aleatoriamente. É uma habilidade parecida com a do Garchomp, né? O Garchomp, quando ele ulta, ele consegue enterrar um Pokémon, tá? Ele bate no Pokémon em terra por um turno, no outro turno, se tiver um outro lugar vazio no campo, ele pode jogar aquele Pokémon pra lá. Mano, isso era muito chato antigamente. Aí agora o Steelix também faz isso, tá? Então, no caso aí vai ser 2 Pokémons tecnicamente com um controle na sua ultimate, né? Vai poder ali estar enterrando os Pokémons inimigos até então. Interessante, né? Se for pensar assim, no contexto. Beleza. Interessante aí. Vamos ver aqui agora seus buffs, né? Resistência de liga, que é um buff pra ele. Impulso grau 3. Todo dano recebido será calculado como dano físico. Ou como ataque físico. Peraí, como é que é? Impulso grau 3. Todo dano recebido será calculado como ataque físico. Interessante, né? Agora eu peguei a ideia. Porque ele só buffa a defesa física. Quando ele tiver com essa passiva em conjunto, qualquer dano que ele tome, se o Pokémon inimigo for tipo especial ataque, ele reverterá isso, né? Seria o dano, não vai ser especial ataque, vai ser ataque físico nele, porque a defesa física dele é muito mais alta, né? Então é uma forma aí dele provavelmente tancar bem mais. Porém, isso na forma, né, ultimate dele, tá? Quando ele ultar. Aí ele faz isso aí. E aqui tem, né, o seu estrangulamento, né, que é o efeito de controle dele, que eu acho difícil de acontecer, mano. Porque se realmente ele precisar dar crítico na ultimate pra isso acontecer, pô, é foda. Vamos supor, se ele, por exemplo, a passiva dele for assim, nesse caso, se o Pokémon for mais maneiro do que ele tivesse, sei lá, 50% de chance de crítico no alvo, aí eu entenderia, né? Mas, pô, um tanque bater crítico, mano, é quase impossível, tá? Mas, né? Efeito de controle do grau 3. Puxa o inimigo para seu lado, interessante, e os envolve em um braço mortal, durante o qual nenhum dos lados podem agir. Cada vez que você sofre dano ou um terremoto é acionado pelo seu lado, causa um dano de contra-ataque ao alvo. Tipos voadores podem escapar saindo do campo. Tá, interessante. Como sempre, time voador tem vantagem, né? Pra quem não sabe, de Pokémons Terra. Então, Pokémons naturalmente voadores têm vantagem em cima do tipo Terra. Então, essa passiva já não funcionaria no caso contra um voador do tipo. Beleza.
Mas vamos lá, ele vai ultar, caso crit, ele vai enrolar nesse Pokémon. Esse Pokémon ele não vai poder fazer nenhuma ação. E o Steelix também não, né? Só que no momento que tiver aí, qualquer dano que for sofrido, né, ele vai causar dano nesse alvo. E quando o meu time ativar algum tipo de terremoto, que aí eu disse na essência do time tem que ser o time terra, tipo usar o Ziggy, Primal Groudon, Garchomp, é devido a isso. Porque eles criam terremotos, eles causam tremores. Então vai causar mais dano nesse potencialmente Pokémon, tá? Relativamente isso. Bom, e isso é o ultimate dele, né, mano? Um pouco complicada? Talvez. Mas, se funcionar, é muito eficaz. Agora vamos, né, pra sua passiva, né? Entender aí como é que é aqui o relance dele. Ó, para cada 20% de aumento de defesa física, muito bom, porque toda vez que ele der um ataque básico, literalmente vai ativar isso. A redução de dano e evasão do tipo terra aumenta em 5%, no máximo de 35%. Ou seja, a redução de dano dele ao longo, né, do processo aí do jogo vai aumentar cada vez mais. Quando a defesa física aumenta nas 2 primeiras vezes por turno, ganha um escudo igual à defesa física atual. Reduz dano de elementos elétrico, né? E venenosos, né, em 30%. Isso aumenta de acordo, tá? Isso aumenta, tá? De acordo, né, com o nível do Pokémon. Olha só, outros tipo Aço e Terra recebem metade deste benefício. Ou seja, ele vai ser, como eu digo, essencial, no caso, contra time elétrico. É por isso que eu disse que é uma possibilidade dele, somado com o time corretamente, pode bater de frente com o time elétrico. Não quer dizer que possa ganhar, porque tudo vai depender da forma de cada um para a sua conta, do update de cada conta, certo? Em forma de builds, forma de estratégia, etc. Mas aqui já seria um time, né, um Pokémon possível contra o meta atual, tá? Beleza. Cleric Obstacles. Ativa imediatamente unha raspada 2 vezes por turno quando armadilhas são colocadas pelo inimigo. Ou seja, se o inimigo lá tiver algum Pokémon que cria armadilhas, que, né, diversas diversidades, eu não tenho muito assim de cabeça, mas só vem o que? A Magerna, H-Devor, deixa eu ver, quem mais que ele gosta de criar armadilhas assim? O Venossauro, Shin Mega Venossauro também cria umas armadilhas no chão, que é os espinhos lá, né? E talvez algum outro Pokémon que eu não esteja, né, me lembrando agora. Mas enfim, quando isso acontecer, né, ele vai ativar essa unha raspada e daí vai destruir as armadilhas. Quando a defesa física atinge 150% da defesa inicial, né, quando ele ganhar essa quantidade aí, melhora o efeito os efeitos, melhora efeitos negativos em 10%. 20% adicional em alta velocidade. Não entendi muito bem isso aqui. Talvez seja Pokémon mais rápido que ele. Pode ser, né? Talvez seja isso, cara. Naturalmente, né? Então, Pokémons que forem mais rápido, ele vai ter uma probabilidade, uma porcentagem de ativar efeitos negativos bem maior. Que é interessante também. Passiva de 6 estrelas. Counter da Terra, né? Ao receber um ataque ativo, realiza um contra-ataque no inimigo até 3 vezes por rodada. Aqui é interessante porque já entra em vigor o time metal lá, tá? Por rodada, beleza. Ao acumular 3 contra-ataques, libere um contra-ataque terrestre adicional. Então ele vai ali contra-atacar até 3 vezes. Causou 3 contra-ataques consecutivos, ele vai liberar um outro, tá? Só que é um contra-ataque terrestre, né? Deixa eu ver aqui, 8 estrelas, vamos ver o que ele melhora. Quando o HP cai pela primeira vez abaixo de 50%, ou seja, metade da vida, dissipa imediatamente um efeito de controle do nível 1 ou 2 em si e libere uma habilidade suprema. Então, ele vai causar um ultimate, mano, automaticamente, assim que descer, né, o HP ali. Bem parecido com o Zamazenta, tá? O Zamazenta tem o mesmo lance, cara. Quando ele perde metade da vida, ele libera um ultimate sem custo, tá? Que é muito bom também. Então aqui ele ia liberar um ultimate sem custo, nesse caso específico. Quando o aliado do tipo Terra, com maior ataque, cai pela primeira vez, abaixo de 40% do HP, ó, né? Se lembre lá da passiva da ultimate dele, tá? Que ele vai enterrar aquele Pokémon. Mas caso o alvo ali tome, né, um dano acima, né, uma quantidade de dano bem alta aí, até então, ele enterra o Pokémon na areia por uma rodada. Ou seja, automaticamente ele vai salvar um Pokémon terra seu, naturalmente mais forte, tá? Com maior ataque.
Então, assim, é uma estratégia interessante, tá? É uma estratégia interessante, dependendo de como se utilize. Agora dá umas olhadas aqui nas habilidades dele até então. É o espinho, né, de sucata, que é o negócio lá, é a passiva dele de unha raspada, né, no caso. Seria esse espinho de lata, né, destrói um efeito de armadilha do inimigo. Pode fazer isso até 2 vezes por turno, que é interessante. Ali, contra-ataque. Causa 80% da soma de defesa física e defesa especial como dano do tipo terra quando atacado. Aumenta 35% contra alvos mais leves do que ele. Ou seja, agora sim faz sentido, né? Porque ele causa o dano de contra-ataque de acordo com a defesa dele. Quanto maior vai ser a sua defesa, maior vai ser seu dano de contra-ataque, que até então é 3. Quando realizar 3, ele causa, né, o contra-ataque de terremoto, tá? Que aqui fala, ó, gera um terremoto causando 1,5 vezes o dano de contra-ataque e tem 60% de chance de causar tonto no inimigo que o atacar por um turno. Ao ser melhorado para contra-ataque terremoto, dissipa imediatamente um de seus controles de nível 1 ou 2, aumenta sua defesa física em 50% e reduz o dano de alvos leves que ele tem em 20% por um turno. Ou seja, pokémons que sempre forem mais leves do que ele, mano, vai levar mais dano, vai ativar um buff a mais pra ele e ele vai ganhar mais defesa ainda. Naturalmente, mais tanque. Então, essas aí são as habilidades parciais, né? Vocês verão aí que já não tem muito atrito com o time metal. Claro que algumas habilidades ali, ele entra em conjunto, né? Mas você entende que a base dele trabalha muito em cima do time terra, devido ao terremoto, né? Porque aí vai causar terremoto, quanto mais terremoto causa, mais aí vai ativar e rotacionar suas habilidades principais, ok? Então assim, mas não dá pra fazer um time metal com terra? Mano, fica meio assim, né, daquele jeito que eu falei, porque fica sem espaço, tá? Sabendo que você vai precisar para fortalecer ao máximo o potencial do time terra, vai precisar de uma Mega Diance e do Tiranitar 100%, né? Isso aí é 100%, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu até arrumei aqui uma equipe aqui. Aqui, editar a equipe. Esse aqui que eu tava preparando o Metal Lutador. Basicamente, né, fosse colocar ele. Ó, ia ter que precisar de um Tiranitar. Tá. Ia ter que precisar da Mega Diance. Aqui, ó. Ia precisar da Mega Diance. Beleza. Pronto. Aí tem os metal. Os metais, basicamente, eles precisam de uma composição fixa. Porque um ajuda o outro, literalmente. Tá. Então, assim, para colocar ele, teria que ver aí, né, um local, um lugar, no caso, que, né, ele se encaixe. Que, mano, eu já pensei um bocado de vez aí e eu ainda não entrei, né, em um parâmetro legal. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Pronto, aqui a forma é essa, né? Vamos supor, deixa eu ver. Poderia colocar ele aonde, né? Possivelmente, cara, eu gosto de alga, mas ia ter que sair o de alga pra entrar ele. E provavelmente Solgalho, porque aí ia precisar de pelo menos um outro Pokémon do tipo Terra, né? Que é pra ele justamente ficar ativando aquela passiva de enterrar, né? Soterrar ali até então. Mas vamos lá, deixa eu ver. Possibilidades. O Solgalho sairia. A Maguire não mantenho porque ela é fada, ela vai ajudar a Mega Diance com escudo, ou seja, vai deixar o escudo mais forte. Então podemos trabalhar aqui com um Ziggurat da vida, tá? Isso aqui é bem de boa, podemos usar assim, Ziggurat como um tanque a mais pro time, né? Nesse caso aqui. Não, bota pra cá. Poderia ser também, cadê o nosso tubarão terrestre, cara? Pronto, poderia ser o Garchomp, aí nós puxei ele pra frente. O Garchomp aí sim, pra melhor ter um benefício, né, legal aí com aqui a passiva de Tempestade de Areia do nosso Tiranitar, ou seja, onde ele vai ter, né, um desenvolvimento muito melhor, tá? E aí, no caso, como ele provavelmente possa ser, né, ele é o único terrestre e vai ser o maior, né, com um dano, o nosso queridíssimo aqui vai ficar enterrando ele, tá? Então, assim, meio que ele já tem uma passiva própria de se enterrar, né? Quando ele vai sofrer um dano quase fatal, ele perde uma quantidade de HP aí, ele auto se enterra. Aí vai ativar a passiva também do nosso queridinho Steelix, então ele aqui vai poder se enterrar até 2 vezes, quando ele lutar, uma terceira vez, possivelmente, tá? Então aqui vai ter uma chance bem melhor dele sobreviver. Mas, lembrando que talvez o Garchomp precise muito mais de proteção, um Primal Groudon, né, para uma forma mais brutal do time, possa ser interessante, né? Então poderia aqui estar colocando o Primal Groudon, tá? Até um pouco mais de dano devido à passiva dele, porque caso ele sofra, né, um dano potencialmente fatal, ele vai ficar, né, embaixo da terra e se proteger,
né? É uma possibilidade, tá? Mas assim, rapaziada, esse time aqui sai muito caro, tá? Porque aqui temos 5 Pokémon com a mesma Trinket, beleza? Pokémon Rocha usa Trinket de Metal, Pokémon Metal usa Trinket de Metal. Né? Então temos aqui 5 Pokémons com a mesma Trinket, ou seja, 5 Pokémon para upar a mesma amizade, que eu acho que é uma coisa muito cara, tá? E é por isso que eu disse que o time Metal ficaria muito caro para se utilizar ele. Beleza? Ah, mas poderia tirar o meu poderia tirar o Metagross, botar um metal que não seja assim. O problema é que todos os metais são de metal. O único metal que não é metal é o Lucario, que só vale a pena com o lutador, tá? Tem que fazer um metal lutador para ele, com Zamazenta e outras composições. O máximo aqui seria um Solgaleo, tá? Mas em questão de passiva e proteção, mano, pra mim o Metagross é muito superior, tá? Porque ele ia puxar o dano pra ele, beleza? Ia fazer o seu time render mais, tá? Só que a questão aqui é que o time fica muito caro a longo prazo, caso você queira esse time forte. Agora você se, eu quero um time secundário, eu quero um time 2 aí que seja legal, um time que tanque. Aqui já é uma possibilidade, tá? Pra mim, time tanque muito bom, cara, é time terra, time metal, time água, tipo água lutador no caso, ou água com dragão, tá? São times muito bons, porque são times bastante resistentes, tá? Tem o time fada, tem um time fada também que alguns usam, né? Que é o fada psíquico, tá? Mas eu acho que esse time terra é muito mais tanque do que eles, beleza? Então aí as possibilidades que eu digo que abre. Mas devido a esse custo alto, né? Pelas Trinket, é por isso que na minha visão o time terra acaba se encaixando bem mais fácil. Porque o Garchomp usa Trinket vermelha, o Primogro usa Trinket verde. Deixa eu ver ali. Poderia até colocar um Metagross aqui, né, mano? Deixar o Metagross aqui, mas ele só ajuda metal. Pra mim aqui, ele aqui não vai precisar muito da passiva do... Claro que a passiva dele é interessante porque ele aumenta a defesa, né? Então ele ia potencializar a defesa do nosso Steelix aqui mais ainda. Porém, em termos de benefício, né, conjugal, para melhorar o potencial do nosso time, a Manguerna eu acho que seria a melhor opção, tá? Porque, como eu disse, ela ia buffar e melhorar, né, o escudo da Diancie um pouquinho mais. Então ia tancar um pouquinho mais. E aí sim, como eu digo, entra em vigor. Mas aquilo, né? Se você quiser fazer o time full terra, cara, aí entra o Ziggy aqui, tá? É a possibilidade, tá? Tem várias variações aí, vai de acordo com o gosto de cada um. Pode entrar um Ziggy aqui, pode entrar o Xerneas, pode entrar um WK, caso você utilize o WK, então pode entrar o WK. Pode entrar aí o Eternatus para dar mais sobrevivência ao seu Garchomp. E aí vai indo, tá? Tem muitas possibilidades. Então vai muito de acordo com o que você tem atualmente, tá? Na sua composição em si. E lembrado, né? Ele vai vir aqui na BDO. Eu já falei, né? Fiz vídeo falando sobre a BDO, como faz, né? A maneira certa. Tem vídeos aí, beleza? Aqui tem um rank, cada colocação você vê que tem uma quantidade de pontos. Esses pontos você vai fazer assim que der, né? 10 tira aqui. Para cada 680 diamantes, você gera ali 100 pontos, tá? É o básico, beleza? E aqui, ó, nos baús, como eu falei, ó, tem os fragmentos, né? Daquele Pokémon S lá que eu mencionei, tá, rapaziada? Então é isso aí, videozinho explicativo. Não totalmente 100%, mas só para vocês, né, ficarem esclarecidos sobre esse Pokémon, tá? Então quem quiser ou quem assim não caixa muito, quer um time mais proteção, um time mais defesa, para ganhar o jogo no tempo, ele aqui é uma boa opção, tá? Agora quem é pay to win, quem é cash, que gasta muito e tal, não vale muito a pena. Quer dizer que não pegue o Pokémon? Pegue ele, porque como eu digo, é um Pokémon novo, vai contar aqui na Pokédex. Você pegando ele, você vai ganhar ali 1% de defesa extra para todos os seus Pokémons existentes. E para cada estrelazinha que você subir nele, vai aumentar mais ainda a defesa física. Um total de 5,60 como outros aqui mostram. Tá? Tipo aqui o Venossauro. Aí ao total você ganha o quê? 6,60% de defesa adicional. Ah, mas é pouco? Não, é muita coisa, tá? Porque a longo prazo, isso é uma diferença muito absurda, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou ficar por aqui. Vamos esperar rotacionar. Domingo aí à noite vamos estar pegando ele. Eu vou ver se eu faço uma live pegando ele e fazendo o time, né? Vou ver se eu preparo o time, talvez o time secundário, né? Vou ter que desfazer do que eu tenho e aí fazer, né, o time terra com ele pra ver como é que se sai. Se o time secundário ficar bom, cara, então provavelmente o principal, né, ele como principal possa ser bem melhor. Show de bola? Então é isso aí, vou ficar por aqui. Espero que tenham curtido. Valeu, é nóis.